O Lab de Tendências da Casa Firjan desenvolve pesquisas estratégicas que apoiam empresas, indústrias e profissionais na antecipação de temas de impacto, estimulando pensamentos e ações inovadoras. Natureza sintética, máquinas sensíveis, revitalização molecular. Esses foram alguns assuntos que surgiram no report Macro Tendências para 2025-2026, e eu estou aqui com a Carol Fernandes, coordenadora do Lab de Tendências da Casa Firjan, que vai explicar todos esses conceitos, são vários. Sim. Seja bem-vinda aqui novamente e com esse update muito importante para a gente nesse mundo tão rápido, tão dinâmico, né, Carol? E cada vez mais, né? É isso aí. A gente vai ver cada vez mais mudanças. Esse próximo biênio aí que a gente vai falar vai vir aí, vai ser muito significativo, transformar a forma como a gente vive mesmo. Legal, então vamos até começar sobre o anterior, né? Sim. Porque vocês fazem mapeamento de futuros possíveis, né? Mas não quer dizer que todos eles aconteçam, né? São vários, né? E assim, dá pra gente já ver quais dessas tendências ficaram mais distantes, quais realmente deixaram de existir, foi uma tendência que parecia que ia vingar e que virar algo maior, mas que deu uma acalmada, para fazer uma análise desse anterior. Né? O que acontece quando a gente faz esse trabalho de macro tendências, a gente sempre fala, são macro tendências, são movimentos, vão durar por muitos anos, né? Apesar da gente lançar cada ano, né, para os próximos 2 anos, existe uma transformação. Às vezes esfria, mas já não morre totalmente, pode voltar, né? Então, a gente está sempre ali analisando, acompanhando, fazendo até o acompanhamento dessas macro tendências para entender o que aconteceu, né? E quando a gente desenha tanto macro tendências como cenários, existe essa possibilidade. Eu sempre falo, não é previsão de futuro. Não é esse nosso trabalho. São apostas. Então, como que a gente está lendo o mundo que a gente tem hoje e como a gente acredita que serão esses desdobramentos para o futuro. O que a gente viu, por exemplo, na época da pandemia, muita gente me procurava sobre o trabalho presencial, trabalho remoto, vai continuar, não vai continuar? Muita gente falava, agora é remoto para sempre, né? E o que a gente viu, está vendo, não é isso. A gente já falava isso lá atrás. Algumas pessoas continuarão no remoto. Outras vão voltar para o presencial. O híbrido vai coexistir, né? Mas a gente não tem essa coisa, mudou totalmente, né? Vai voltar. Então, você vê que existe... O mundo é muito grande. Eu sempre falo, não existe todo mundo. Todo mundo não existe, né? Porque a gente tem ali cenários, a gente tem grupos que adotam determinadas empresas que vão, para mim funcionou isso muito bem, então, né, no caso do remoto, vamos continuar com o remoto, vamos voltar para o híbrido, e outras empresas que falam, não, vamos voltar para o presencial. Isso é um exemplo, né, do que a gente está vendo. O que a gente tem visto, assim, nos últimos anos, e tem, na verdade, continuado, é muito essa questão dessa chegada muito forte da tecnologia, e que continua muito forte, eu acredito que ela vai vir cada vez mais. A questão da crise climática, que também a gente está vendo alguns pontos, por exemplo, a gente pode falar um ponto aqui até polêmico, né? Que é a questão da inclusão da diversidade, aonde a gente teve anos a gente falando sobre a necessidade de falar sobre diversidade, e agora a gente está vendo, né, um país como os Estados Unidos, as grandes empresas e Big Tech se posicionar contra esse discurso, né, que é extremamente complexo. A gente pode aqui falar horas sobre essa questão. Mas isso, por exemplo, era um tema muito forte e que agora a gente está com ele em observação. Eu tenho até conversado, a gente tem uma área de responsabilidade social na Firjan, e eu conversei com ela. Falei, como estão as suas demandas? Como que você está sentindo, né, as empresas lidando com essa questão da diversidade e da inclusão? Então é isso. Sempre esse grande tema que a gente estava ali trabalhando muito, ele pode ser ali ofuscado ou passar por uma transformação devido às mudanças que vão acontecendo. Porque é isso, né? O mundo vai mudando e as pessoas vão também trabalhando, ressignificando aqueles temas, né? Então, esse da diversidade é um para a gente ficar atento. Super, né? Atento, né? Agora. Super. Corpos diversos, por exemplo, os desfiles de moda, você está vendo todo mundo voltar para o excesso da magreza. O Ozempic meio que revolucionou isso, né? Então, você vê, até hoje, né, eu estava assistindo uma matéria que o que é mais roubado hoje das farmácias é o Ozempic.
né? Eles não querem nem mais o caixa, eles vão direto no Ozempic, né? Um ouro líquido aí, né? Exatamente. Coisa, né? Então, olha só, você estava falando em corpos diversos, né? Nas passarelas, as pessoas... E hoje em dia não. Se você olhar os últimos desfiles, você vai ver corpos super magros. Você vai perceber que as pessoas estão muito... Então, essa mudança que muito... Então, chega um produto, chega um novo comportamento que pode abalar aquilo ali, né? Então, por isso que a gente está sempre acompanhando essa transformação. Não quer dizer que isso vai desaparecer. A gente vai continuar discutindo sobre isso. Mas... uma revolução como, né, a questão, por exemplo, do Ozempic, né, que não é também, é extremamente complexo, a gente tem que falar de questões éticas aí, né, Sim. mas pode trazer e transformar isso e dar passos até para trás, né, como Sim. foi o caso aí no setor da moda. Entendi. Então, falando desse andar para trás, né, o passo para trás, dá para a gente apontar se esse report está em relação ao outro, ao passado, mais para utopia ou mais para distopia? Ou ficou na mesma coisa? Ou seja, está mais otimista, mais pessimista em relação, como a tecnologia é muito importante nessas transformações, a gente foi mais para um mundo utópico ou para um mundo distópico, Blade Runner, Matrix? Olha, eu acho que essa é a grande pergunta, até qual mundo que a gente está vivendo hoje, né? Porque estamos numa distopia, né? Talvez estejamos aí, né? Numa forte distopia. Eu acho que esse report, ele mistura um pouco. Ele traz um olhar para a tecnologia, que é o que está muito forte nesse report, né? Tanto a gente falando de máquinas como de natureza, a tecnologia está permeando esses dois, né, grandes temas que a gente trouxe. Eu acho que a gente vê a tecnologia como uma possibilidade, né, de transformação da nossa vida, de trazer coisas positivas, mas a gente sempre pontua, né? A tecnologia tem que ter regulação, a tecnologia tem que ter discussão, tem que ter debate, porque ela pode sim nos levar para uma distopia. Acho que agora no Fórum Econômico eles falaram isso, a inteligência artificial é uma grande promessa, mas uma grande ameaça. Eu vi o presidente da ONU, né? Eu acho que foi. Presidente não, o diretor-presidente falar alguma coisa sobre... Então é isso, é uma promessa, mas também é uma ameaça. Depende de como a gente trabalhar isso. Então eu acho que o report ele está trazendo muito forte isso, o que a tecnologia está proporcionando para a gente, mas a gente sempre faz questão de falar, gente, não existe, acho que é até importante falar, né? Tudo bom e tudo ruim. A gente tem que saber pesar e analisar os impactos disso. Então, acho que isso é o mais importante. A gente falar sobre esses temas, mas pensar e discutir os impactos disso. Porque, com certeza, vai impactar no campo do trabalho, vai impactar no campo das relações humanas, né? E na própria natureza, no próprio meio ambiente. Vamos falar, então, sobre as grandes e principais tendências do report, de uma forma mais generalística, mas depois a gente vai para o detalhe. Quais são, então, as grandes tendências, as principais tendências que vocês identificaram? Bom, a gente traz ali 3 grandes temas, né? Um vai estar muito direcionado para a questão ecológica. Então, a gente vai falar como que essa questão vai ser trabalhada. Mas a gente está vendo empresas que estão indo no caminho contrário, né? Ou presidentes que negam a questão climática. Negam, mas não negam, né? Porque aqui é a Groenlândia, então a gente já viu, né? Que querer anexar a Groenlândia... A coerência ali não é o lugar da coerência. Exatamente. Tem toda uma questão ali baseada na crise climática, então a gente vai trazer muito esse ponto do ecológico, né? Que a gente chama, que é essa relação da tecnologia permeando ali, tentando aprender ali com essa natureza, né? E ao mesmo tempo trazendo soluções para essa natureza. A gente vai falar muito do campo dessa tecnologia que está tentando se aproximar muito dos humanos, e aí depois a gente pode se aprofundar sobre isso, né? Como ela está tentando se aprofundar, o que ela quer replicar. Eu sei que ela está ficando mais sensível, né? A tecnologia, né? Isso. Vamos falar mais para frente. Mais sensível, mais emotiva, e as pessoas também se apegando mais a essas tecnologias, né? Então, a gente também tem que fazer esse questionamento. E a gente tem, acho que, um ponto que é muito importante. Então a gente tem essa tecnologia que está ali, né? Ela pode imitar nossos sentimentos, ela pode fazer contas, tomada de decisão, música, ilustração. O que faz, então, a gente singular? O que diferencia nós, humanos, né, de tudo isso? Porque a gente falava assim, é a criatividade,
é a emoção. E agora a gente está vendo a tecnologia tentar replicar isso. Então, acho que tem também esse momento de nós, humanos. Então, e qual o nosso lugar dentro de tudo isso? A reflexão, né? Então, você falou que natureza e sustentabilidade estão, né, cada vez mais presentes nesse reporte. Aí, você pode explicar, eu li sobre o conceito da natureza sintética, que parece uma coisa, né, ambivalente ou contraditória. O que é a natureza sintética? O que significa esse conceito que vocês estão Então, a gente propondo? trabalhou muito essa questão da ambiguidade, né? Que é a natureza sintética e a máquina sensível, né? Que a gente está pensando nos opostos. A questão da natureza sintética, a gente está pensando muito na tecnologia, olhar para a natureza e tentar entender ou replicar processos, organismos, né, a partir da inteligência, digamos assim, da natureza, porque a gente fala... Biomimética, né? Exatamente, biotecnologia, engenharia genética, tudo isso. Então, você vê hoje, né, reprodução de órgãos, né, com a tecnologia, você pode fazer isso. O conhecimento também para trabalhar algumas áreas mais devastadas. Então, né, a agricultura utilizando muito também. Então, a natureza sintética é isso, é a tecnologia permeando essa natureza, tentando entender e aprender com essa natureza, mas, ao mesmo tempo, também responder a soluções para a gente poder cuidar, né, do nosso ecossistema, enfim, do nosso planeta. Está cada vez mais difícil da gente distinguir homem e máquina. O que é o Cyber Sapiens? Então, o Cyber Sapiens, até, claro, a gente fez uma brincadeira aí com o Homo Sapiens, né? Mas essa ideia dessa inteligência artificial generativa, né, que tenta replicar os nossos movimentos, porque agora a gente tem humanoides, e humanoides cada vez mais próximos, né, da nossa imagem, digamos assim. Claro que ainda são um pouco assustadores, né? Digamos assim, a gente ainda... Mas eles estão cada vez se aperfeiçoando. Então, o movimento. A gente já tem humanoides trabalhando em fábricas, né? Já estão dentro das fábricas. Já existem até humanoides para trabalho com pessoas com demência, né? Para a parte de cuidar das pessoas. Então, o que a gente vê no Cyber Sapiens é isso. A gente falava muito assim, o que distingue a gente é a nossa inteligência, né? É a nossa capacidade criativa. Mas agora a gente está vendo que a máquina está tentando reproduzir isso. Reproduzindo até os sentimentos, as emoções. Beto, é muito doido a gente falar sobre isso, mas a gente tem pessoas se apaixonando por essas máquinas. Eu estava lendo ontem mesmo uma mulher que criou lá um companheiro no ChatGPT e está ali extremamente apaixonada por esse companheiro que ela criou. Como a gente teve um caso, que foi um caso mais complexo, né, de um adolescente que se matou, né? Exatamente. Se apaixonou. Aí fala assim, isso é longe, isso é lá nos Estados Unidos. Não, já se sabe de casos aqui no Brasil que estão trazendo grandes problemas desse relacionamento do jovem também com essas inteligências artificiais, né? Então, olha só que loucura, né? Então, a gente... Isso é bem distópico, né? Bem distópico, e a gente acha que está muito distante, mas não, isso já está acontecendo. Então, o Cyber Sapiens, ele traz isso, né? Ele vai trazer essa tecnologia tentando replicar as nossas qualidades, as nossas características, seja por parte de mobilidade, né, dessa parte dos humanoides, como também reconhecimento de emoções, né, e conseguir ali lidar com variadas, né, camadas nossas, que não são só a parte lógica, né, que a gente até então usava tecnologia, dados, né, resultado de contas, matemáticas, tomadas de decisão. Não, agora a gente tem uma outra camada que é a parte sensível, né, também. Que não é binário, né? Isso, aquilo, né? É o que está entre as duas coisas. Exatamente. E é muito tênue, e a gente acreditava até então que era o nosso diferencial. Fomos bastante surpreendidos e ainda seremos mais. Exatamente. Né? Vamos falar sobre o conceito de singularidade, tem um pouco a ver com isso, né? E sobre o termo que vocês cunharam, chamado humanigma, né? Que está no relatório. Sim, exatamente. A gente fez uma junção, né, do humano com o enigma, porque agora essa é a nossa pergunta, né? Então se eu, por exemplo, gosto de desenhar, né? Mas você pode hoje, qualquer pessoa pode criar uma ilustração numa inteligência artificial,
né? Qual é o nosso diferencial agora? Antes de desenhar era o meu, digamos assim, não era todo mundo que conseguia fazer, né? Claro, você tem seu estilo, você vai manter aquele seu estilo, tá, mas isso já é uma questão, por exemplo, para os ilustradores. Para designer gráfico, inclusive designer gráfico está na lista das profissões com mais riscos, né? Do Fórum Econômico Mundial, do report, né? Sim. Do futuro do trabalho. Então, isso atinge muito a gente, né? Então, eu achava que o meu grande diferencial era esse, o meu grande diferencial era a minha sensibilidade, né? Mas agora eu tenho máquinas fazendo isso. Então, como eu vou... É o grande enigma. Quem somos nós nesse cenário disruptivo? Onde as máquinas estão alcançando a gente, né? E a gente está ali, bom, será que vai pegar meu emprego? O que eu faço? Eu tenho que aprender o prompt, eu tenho que saber programar. A gente ficou com essa grande questão, né? Quem somos nós e como a gente vai se construir a partir desse novo cenário. Isso me lembrou um trecho que até eu uso numa palestra minha, que é um texto um vídeo do Arthur C. Clarke, que escreveu 2001, né? Que é um documentário da BBC, que em preto e branco, 1960 e poucos, eles falaram, olha, nós humanos somos apenas um trampolim para uma raça superior que vem da gente e que vão dominar o planeta, e nós não devemos ficar deprimidos. E achar, a máquina faz melhor. A gente tem que até a gente se glorificar, porque nós que criamos, mas assim, eles é que dominarão. Cara, ele fala, é uma coisa assustadora, é sinistro. Ver um cara que acertou no satélite, né? No telefone, internet, o cara fala isso, não tem nem o que falar. Mas aqui está um ponto crucial. Nós estamos criando tudo isso. Sim. Nós estamos fazendo tudo isso. Então, é importante que a gente pense o que a gente está criando. O que a gente está colocando. Porque tudo que eles estão aprendendo somos nós. Quando eu vou lá, você, Beto, a gente usa o ChatGPT, é a gente ensinando o ChatGPT. Né? Eu colocando o que eu quero. Então, o que eu quero que ele reproduza e o que eu não quero que ele reproduza. É claro que ele também vai ter seus problemas, seus defeitos, como nós temos. Mas é muito importante a gente pensar nisso. O que nós estamos alimentando e o que está sendo alimentado por essas empresas que a gente não tem controle. Sim. Então, a importância da regulação é muito grande. É isso que a gente está falando, é isso que está se falando em Davos, né? Temos que regular, apesar da gente saber que as Big Techs estão querendo fugir da regulação. Eu acho, né? É muito difícil, né? Vai ser difícil. É uma das maiores questões de hoje em dia. Como regular isso? Exatamente. E quem vai regular isso? Quem vai regular e como nós vamos usar isso? E eu acho que o Humanigma, ele traz isso também, né? Ele traz que a gente também pode utilizar essa tecnologia, esse conhecimento, de uma forma positiva, de uma forma que seja boa, né? Não só utópica, mas que seja positiva para a nossa vida também. Né? Por exemplo, tem uma estilista norte-americana, acho que o nome dela é Norma Kamali, que ela está desenvolvendo uma inteligência artificial generativa com o conhecimento dela, a sabedoria dela, para o dia que ela não quiser mais trabalhar ou ela não puder mais estar aqui, a equipe dela possa utilizar os conhecimentos dela. Um gêmeo digital, né? Um gêmeo digital, um legado criativo. Então, digamos, né, que a pessoa quer ali fazer um questionamento. Não é ela que vai estar ali, mas o conhecimento dela vai estar ali embutido. Isso é muito interessante para a sucessão de empresas, por exemplo, para grandes nomes que a gente teve aí. Agora, entender também que a tecnologia tem sua limitação, né? Que a tecnologia às vezes dá erro, ou como usam um nome, né? Ela alucina, né? Ela cria coisas. Se ela não sabe, ela cria sem nenhum pudor uma mentira deslavada. E que parece verdadeira, né? Você fala, não, o ChatGPT falou, é verdade. A gente fala muito do ChatGPT porque é o mais famoso, mas tem outras inteligências aí que a gente pode utilizar. E eu costumo falar assim, eles são como os alunos safados. Sabe aquele aluno safadinho que ele vai dar a resposta para você convicto que aquilo mas não é. Eu falei assim, tem que sempre checar. Mas, com certeza, não dá pra gente negar que eles vão trazer aí muitas mudanças e possibilidades. Sim. Tanto para o bem, tanto para o mal. A gente tem que saber como a gente vai lidar com isso, né? Isso. Então, até pelo nosso tempo, vamos aproveitar para usar você para o pessoal das empresas, do governo, profissionais, pessoas que estão
vivendo e questionando e amedrontadas ou animadas ou curiosas. O que você falaria para as pessoas hoje em função dos resultados que vocês perceberam aí nesse report? Qual os conselhos que você daria para as pessoas? Olha, eu acho que por mais que seja complexo, né, até usando as suas palavras, a gente não ficar assustado, a gente deve permanecer atento e curioso. Eu acho que esses são os dois temas, assim, né, os dois sentimentos, as duas formas que a gente deve prestar. Primeiro, conhecer, saber o que está acontecendo, o que está chegando. A gente vai ter uma chegada de materiais, a gente falou de natureza sintética, então, assim, materiais regenerativos, né, materiais que estão sendo feitos de matéria-prima que a gente não imaginava, né? A gente vai ter uma chegada ali de uma tecnologia que vai ser capaz, sim, de ajudar a gente em diversas coisas. Agora, é importante a gente acompanhar esse desenvolvimento. Eu acho que as empresas, né? Porque muitas vezes a pessoa fica assim, eu estou com medo, né? Ou aquela frase que a gente nunca deve dizer, isso nunca vai mudar. Gente, tudo muda o tempo todo, sim, já diria o poeta, né? Então, assim, não adianta a gente achar, eu não vou me meter com isso. Tem que se meter, tem que começar a experimentar. Empresas têm que começar a trazer inteligência artificial, materiais regenerativos, biotecnologia para dentro da empresa, para trabalhar isso. E os profissionais também têm que começar, como a minha área vai mudar a partir dessa chegada de tecnologia, ou a partir dessa mudança que a gente está vendo, até mesmo comportamental. Porque uma coisa eu venho da antropologia também, né? Então, acho que isso é importante a gente falar. Muitas vezes é feita uma tecnologia, uma rede social, mas as pessoas transformam... Aquilo numa outra coisa, né? Exatamente. Que nem os criadores pensavam. Né? O Instagram era uma rede social de imagem. Exatamente. Ele hoje é uma rede social de negócios. Né? Então, também é importante a gente acompanhar e nós, seres humanos, temos uma capacidade de reinvenção muito grande. Isso também a gente não leva em consideração, mas quantas vezes a gente se transformou, né? Então, eu acho que para as empresas e para os profissionais é isso, se manter atento, curioso, acompanhar essas grandes temáticas. Eu acho que inteligência artificial não tem como a gente não falar, estudar, acompanhar, entender como isso nos impacta, mesmo que você não tenha, no momento, investimentos ou possibilidades de colocar isso dentro da sua empresa, tem uma área de estudo, né, para você acompanhar. Para os profissionais também entender como isso te impacta. A sua profissão especialmente. Exatamente, né? Como que vai impactar, como que você pode se transformar a partir disso também, porque uma coisa é inegável, Beto, vai mudar. E vai mudar muito. Eu pensei aqui que a zona de conforto está pequenininha, pequenininha. Então, tem que sair dela, porque ela está muito pequena. Exatamente. Né? Não existe praticamente mais a zona de conforto. As pessoas têm que estar em movimento e aprendendo sempre. Né? E as empresas precisam desse pensamento de futuro. Né? Precisam pensar, gente, pelo menos a gente faz um reporte de 2 anos, mas eu sempre falo assim, tenta pensar em 10 anos, você mesmo, Beto, na sua vida. Eu, os meus próximos 10 anos, né? O que eu posso fazer? O que será que vai acontecer no mundo? Claro que a gente vai ser surpreendido, claro, mas você já tem ali mais ou menos uma coisa meio, olha, estou vendo inteligência artificial, a inteligência artificial pode chegar aqui e pode reproduzir sua voz, sua imagem, né? Será que pode reproduzir também o seu conhecimento, a sua experiência? Mas como você, Beto, pode usufruir disso? Pode ser um legado criativo, como dessa Norma Kamali, né? Dessa designer. Estilista, Exatamente. Está fazendo, e outras empresas devem estar fazendo também. Então, assim, eu acho que é a gente ficar muito atento, né? E não só temer, mas pensar também esticar o nosso pensamento para longo prazo. A gente pensa muito no agora, que é importante, né? Mas para a gente criar inovação, para a gente se transformar, a gente precisa ter esse pensamento de longo prazo. Então, faz um exercício que seja no mínimo ali 10 anos, 5 anos, 2 anos, e vai acompanhando essa transformação, né? Eu acho que isso para as empresas, para elas se manterem no mercado, é fundamental. E a gente também para manter a nossa singularidade também, porque a gente vai precisar ir se transformando. Quem quer chegar e ler, baixar esse reporte, é possível fazer isso? Sim. Gratuitamente? Gratuitamente. Olha,
Então, qual é? No site da Firjan? Da Casa Firjan. Da Casa Firjan. Entra no site da casafirjan.com.br e lá você procura reportes, macro tendência, e vão ter todos os reportes que a gente lançou até hoje. Eu sempre falo, leia o último, mas leia os anteriores. Para entender a evolução das coisas. Porque entender a evolução. E muito do que a gente falou lá, por exemplo, em 2018, a gente estava falando de inteligência maquínica, que era inteligência artificial. E agora que ela está forte. Então, muita coisa que a gente fala lá atrás, como a gente estava falando no início da nossa conversa, às vezes ela é assim, dá uma adormecida, mas depois vem com tudo. Depois ela volta com tudo. Então é importante, eu sempre falo, leia o último, mas leia os anteriores, porque pode trazer informação muito interessante para vocês. Carol Fernandes, da Casa Firjan, falando sobre os futuros possíveis no report Macro Tendências 2025, 2026. Leiam e até semana que vem.